Hoje nós chegamos a justamente a metade da nossa série Vestígios de Glória. Ao longo dessas semanas nós estamos refletindo sobre os milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou nos anos em que Ele andou entre nós, ali na Palestina, no início do primeiro século, ou no chamado início da era cristã. O Senhor Jesus Cristo, Ele como Deus encarnado, esteve entre nós e não somente ensinou, não somente falou, não somente, nos apontou um caminho para o Pai, mas também realizou grandes maravilhas. Os relatos evangélicos narram mais ou menos cerca de 40 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou nos 3 anos do seu ministério terreno. A gente não tem tempo em uma série de ficar 40 domingos olhando para cada um desses milagres, por isso nós vamos até o final de julho e depois a gente vai fazer uma pausa e retomaremos essa série no ano que vem. Mas para que a gente possa entender este milagre que a gente acabou de ler, que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos por uma razão simples. Exorcismo é milagre? Expulsar um demônio é um milagre? Como assim isso daqui é um milagre? Sim, isto é um milagre, ainda que nós tenhamos, em nossa mente, em nosso coração, que esse é o tipo de coisa que nós cristãos eventualmente podemos fazer. Nós cristãos também recebemos o poder para expulsar espíritos imundos da parte do Senhor Jesus Cristo. Sim, isto é uma obra sobrenatural, isto é uma obra, uma obra operada por Jesus, milagrosa. Agora, antes da gente eventualmente mergulhar no texto, para que a gente possa compreender totalmente essa passagem, a gente precisa entender o fato de que o Evangelho de Marcos ele é muito peculiar. Como você sabe, nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, Marcos ele foi o primeiro a ser escrito. Embora ele seja o segundo na ordem bíblica, Mateus e Marcos ele foi certamente o primeiro dos evangelhos a ser produzido. E Marcos ele tinha uma intenção bastante pastoral ao escrever este evangelho. Ele escreve para a igreja de Roma, ele escreve para os romanos, e Marcos ele é alguém que deseja instruir a igreja de Roma e ajudar esses irmãos de Roma a se encantarem e se apaixonarem por Jesus. É por isso que esse evangelho ele apresenta meio que um Jesus super-herói. Não sei se você já percebeu, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Marcos de capa a capa, mas Jesus ele está toda hora agindo, ele está toda hora fazendo, ele parece um herói da Marvel. Toda hora curando, ensinando. Jesus não descansa no livro de Marcos. Ele é um Jesus que age, que faz, que acontece. Porque Marcos ele tem o interesse de mostrar, por meio das ações e por meio das palavras de Jesus, a beleza de um Jesus que precisa encantar os olhos da sua igreja. Quando Isabela e eu, nós vamos acompanhar os casais da nossa igreja, como somos uma igreja muito jovem, a gente tem muita gente casando aqui na nossa igreja. Aí normalmente a gente faz o processo de acompanhamento pré-nupcial. Uma das primeiras coisas que a gente fala para o marido, ou aquele que vai ser o marido, a gente diz assim: deixa eu te falar, fulano, é o seguinte, você precisa, a partir do momento que você se casar, trabalhar duro, se comportar no mundo, ser um tipo de pessoa que a sua esposa sempre vai ter um olho de admiração, olhos que brilham em relação a você. Porque acredite, basta o olho parar de brilhar, né? Basta a gente perder a admiração, aí a coisa começa a degringolar. Então a gente fala que a tua esposa, fulano, ela sempre tenha olhos admiráveis em relação a você.
que ela tenha alegria, orgulho do marido que ela tem. Isso é a intenção de Marcos. Fazer com que a igreja, nós, eu e você, tenhamos olhos de admiração em relação a Jesus. Que a gente tenha olhos admirados, que a gente se sinta maravilhado em relação a Jesus. E você deve estar pensando, mas Isaac, de onde é que você vê isso no texto? Eu queria que você olhasse comigo para 2 versículos. Olha comigo aí para o versículo 22. O versículo 22 ele diz assim: todos ficavam maravilhados com seu ensino. Jesus ensinava e a resposta daqueles que estavam ouvindo o ensino de Jesus é que eles ficavam admirados, maravilhados. Literalmente a expressão grega que é chocado. Sabe aquela experiência em que você fica literalmente maravilhado, que parece que você sente que te tiraram o chão debaixo dos seus pés? É isso. Olha comigo no versículo 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Sabe quando você vê algo tão admirável, algo tão marcante, algo que de fato enche os seus olhos e o seu coração e você não consegue se conter? É esta a ideia que nós temos aqui no texto. E Marcos ele faz questão de colocar isso 2 vezes nessa pequena passagem, para mostrar para mim e para você que nós cristãos precisamos ter estes olhos de admiração em relação a Jesus. A gente precisa se admirar com o seu ensino, a gente precisa se admirar com o seu poder, a gente precisa se admirar com quem Ele é, a gente precisa ter um coração que está admirado com Jesus. Mas eu não sei se você já percebeu, a gente se admira com tudo nesse mundo, menos com Jesus. A gente não tem mais olhos admiráveis em relação ao nosso Mestre. Ouvir a palavra de Deus já não mais aquece o nosso coração. Não sei se você já percebeu isso. A gente vai para a igreja para cumprir ritual crente, cumprir a agenda e cumprir o checklist. Vai domingo para a igreja, levanta a mão quando mandam levantar, abaixa a mão quando mandam baixar, ora quando mandam orar, não ora quando não mandam orar, dá a patinha, rola, faz todo o ritual religioso, sem qualquer deslumbramento, sem qualquer paixão, sem qualquer desenvolvimento do coração, porque a gente tem dificuldades em se apaixonar e manter um coração que arde e que queima por Jesus. O interessante é que, em primeiro lugar, como eu disse para vocês, eles ficaram maravilhados no versículo 22 com o ensino de Jesus. E é interessante porque o ensino de Jesus ele era diferente de toda e de qualquer coisa. Porque, ao contrário dos escribas, ao contrário dos mestres da lei, Jesus ele não ia buscar em outros a autoridade para o seu ensino. Os mestres da lei e os escribas, eles tinham o costume de ensinar nas sinagogas, de maneira geral, referenciando outras pessoas, outras autoridades acadêmicas, religiosas, seja o que for. Eles buscavam fora de si as referências e a autoridade para o seu ensino. Mas Jesus não precisa buscar fora dele a autoridade para o seu ensino. Ele simplesmente ensina, ele simplesmente fala, ele simplesmente nos traz a mensagem dos céus. E é interessante como isso já não mais nos encanta. Eu, como grande fã de U2 que sou, eu consigo me lembrar da minha primeira experiência de ter ido a um show do U2. É impressionante. Eu lembro de chegar lá, turnê 360, um negócio espetacular. Aí começa o show, você fala, eu estou tendo uma epifania. A gente não tem mais essa experiência em nossas celebrações, quando a gente ouve a palavra de Deus sendo proclamada. A gente até fala assim, ok.
A gente não tem mais aquela experiência de se sentir tomado por Deus, tocado pelo Espírito de Deus, na medida em que a gente ouve a palavra de Jesus. Tudo arrebata o nosso coração, meus irmãos. Absolutamente tudo. Um carro novo, uma promoção, tudo tira o nosso chão dos pés. Tudo deixa a gente alumbrado. O jovem é a moça bonita. O profissional é a sua carreira e sua promoção. E aí tudo nos tira da realidade, nos bota numa condição de alumbramento. Menos as nossas celebrações, você já parou para pensar isso? Menos os nossos cultos. E você deve estar pensando, puxa pastor, mas esse é um papo tão pentecostal? Isso é tão anti-reformado? Essa não é uma igreja reformada? Igreja reformada falando que a gente tem que ter o coração em chamas, que a gente tem que ter essa experiência de ouvir a palavra de Deus e falar, Senhor, louvado seja o teu nome por isso. Essa experiência de a gente ser tocado profundamente pelo Espírito na medida que ouvimos o ensino do Senhor Jesus Cristo. É, justamente. Mas que anti-reformado, porque anti-reformado que é reformado, ele conta os glória a Deus que pode dar no culto. Porque mais que 3, 4 glória a Deus no culto, já é culto pentecostal. Não, meus irmãos. Nós somos chamados, sim, para amar a Deus com todo o nosso entendimento, como propõe a tradição reformada, que nós, inclusive, subscrevemos. Mas isso não pode anular a nossa paixão, isso não pode anular o nosso maravilhamento. Nós não podemos ser essa noiva que não tem olhos de admiração ao noivo, que não se encanta mais com o seu noivo. Quão pobre é o nosso cristianismo, quão pobre é a nossa experiência religiosa, quão medíocre é aquilo que a gente vive dentro das nossas igrejas, simplesmente porque quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, não mais encaramos essas experiências como algo extraordinário, como algo que deve nos elevar a alma e tocar o coração profundamente. A gente vai medir técnica, a gente vai medir exegese, a gente vai medir as tecnicidades da religiosidade, mas a gente não tem mais encontro apegado de corações apaixonados por Jesus. Mas não somente eles estão maravilhados com o ensino, eles também estão maravilhados com o poder. Depois que o Senhor Jesus Cristo expulsa o demônio, a gente vai voltar nessa história. Todos ficaram tão admirados que perguntavam um novo ensino e com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Que Jesus maravilhoso é esse? Ele não somente fala, mas ele faz grandes coisas. Eu costumo dizer que existe uma geração hoje que transformou Jesus em algo tão domesticado, que esse Jesus grande, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que é indomesticado e selvagem, a gente não gosta. Porque um Jesus selvagem, ele faz coisas que estão fora da nossa cartilha, que são coisas que eventualmente ele não vai pedir a nossa opinião, ele vai operar de uma maneira extraordinária e não vai perguntar para a gente o que a gente acha. E aí a gente não gosta desse tipo de Jesus, sabe por quê? Porque a gente gosta do Jesus que a gente bota no bolso. Aí a gente tira o santinho Jesus do bolso na quarta-feira, no dia da Mega Sena, e fala, Jesus, 6 números. Essa é a nossa experiência religiosa. A nossa experiência religiosa é uma experiência de que gosta de um Jesus domesticado. Mas Jesus não é domesticado. Jesus é Deus poderoso, encarnado, que fala de maneira a tocar os nossos corações e opera coisas extraordinárias. Eu vim aqui apresentar a você uma visão grande de Jesus, porque o teu cristianismo, a tua caminhada com Deus, a tua jornada e a tua trajetória como cristão depende do tamanho do Jesus que você professa. Quanto maior o seu Jesus, mais glorioso é o seu Jesus, mais vibrante é a sua jornada cristã, não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso.
Jesus, ele precisa encontrar olhos admirados da nossa parte. Caso contrário, não vale a pena. Se você não tem nenhuma admiração por Jesus, por ouvir a sua voz, por vê-lo operar grandes coisas na sua vida e na minha vida, não volte aqui semana que vem. Porque esse tipo de cristianismo não vale a pena. Esse tipo de cristianismo é clubista, é bairrista. A gente paga a mensalidade do clube chamado dízimo, a gente ouve um negócio que o pastor preparou lá durante a semana, a gente canta umas músicas que o pessoal ensaiou, e é isso aí. A gente vive a nossa religiosidade vã, vazia, com Jesus desse tamanhinho que a gente põe no bolso. Não. Esse cristianismo não vale a pena. Mas além disso, o texto fala para nós que, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?" É interessante porque o texto fala para nós que enquanto o Senhor Jesus Cristo estava ensinando na sinagoga, enquanto o Senhor Jesus Cristo estava falando, pregando, e note, Jesus estava trazendo uma mensagem dura. Ele estava trazendo uma mensagem difícil aos ouvidos dos seus ouvintes. Se você voltar no versículo 15 comigo, olha só o conteúdo da mensagem de Jesus. O conteúdo da mensagem de Jesus é simples. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A mensagem de Jesus não é uma mensagem, aqui é oba-oba, você é cabeça e não cauda, você é o centro do coração de Jesus. Não! A mensagem de Jesus é: se arrepende, porque há juízo vindouro vindo. O reino dos céus está próximo. Você precisa rever os teus caminhos. Jesus está pregando uma mensagem duríssima. Jesus está pregando uma mensagem que não é popular. E é justamente nesta hora que as forças das trevas se manifestam em oposição. Porque acredite, não despreze isso, cristão. Nós estamos sim vivendo em uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Nós estamos sim em batalha espiritual, e quando o ensino da palavra de Deus começa a acontecer, acredite, Satanás ele quer roubar isso de nós, ele quer fechar os nossos ouvidos, ele quer fechar os nossos olhos, quer nos cegar, porque o interesse das forças das trevas é sim com que a mensagem do evangelho não seja proclamada, a mensagem de libertação não seja anunciada. Você quer um exemplo disso, de como isso é verdade e a gente despreza completamente, especialmente a gente que é batista reformado? Basta a gente falar assim: essa semana vou fazer minha devocional todos os dias. Já percebeu que o mundo vira de cabeça para baixo? Basta você falar assim: essa semana eu vou orar mais, essa semana eu vou me dedicar mais, essa semana eu vou fazer a minha devocional, essa semana eu vou estudar a palavra de Deus de maneira diligente. Basta uma decisãozinha simples para a gente, né? O mundo vira de cabeça para baixo. De repente não dá na segunda, aí daqui a pouco já não dá na terça de novo, daqui a pouco já não dá na quarta. Por quê? Porque as forças das trevas estão atuando para que a gente não ouça Jesus falar conosco. Não seja inocente, não seja tolo. Pastor, de novo, isso é conversa de crente pentecostal. Não, isso é conversa da Bíblia. O diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para devorá-lo, diz o apóstolo Pedro. Sim, nós estamos em batalha espiritual. Não despreze isso. E o interessante é que, eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem duas maneiras de lidar com essa realidade de que Satanás, de fato, ele está querendo se opor a esse processo de proclamação do Evangelho. C.S. Lewis, no seu livro As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, ele fala que tem dois jeitos errados de considerar o fato de que nós estamos vivendo em uma realidade de batalha espiritual. A primeira delas é simplesmente ignorando o fato de que existem poderes, potestades, autoridades espirituais, forças das trevas atuando no mundo. Ignora.
Vive como se isso não fosse com você e nem fosse do seu departamento. Comentando isso, um professor que tive no período da minha graduação, ele dizia que os demônios, as forças das trevas, eles são mais ou menos como um ataque da seleção brasileira de 1994. Os que são mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. Em 94, a gente teve uma seleção tetracampeã mundial. Mas o time que jogava feio. O meio-campo da seleção brasileira era Zinho e Mazinho. O time ruim, assim, chato de assistir. Time que não dava prazer nenhum. Ganhava só de 1-0. Era 1-0, era a goleada do Brasil em 94. E aí, era muito engraçado, porque por causa desse time ruim, pragmático, defensivo, retrancudo, era muito interessante, porque era aquele time que bastava uma vacilada da defesa. Tinha lá na frente uma dupla, chamada Romário e Bebeto. Bastava uma vacilada da defesa. E eles resolviam a parada. As forças das trevas estão esperando só uma. Só uma, desprezada. Só uma dizer, não, eu estou por cima da carne seca. Esse negócio aí de batalha espiritual é conversa de pentecostal. É conversa de gente que está lá rodando para Jesus. Eu não sou desses, eu sou intelectual, teológico, reformado. Basta uma. Aí você vai ver o teu casamento indo por água abaixo. Aí você vai ver os teus filhos indo no ralo. Aí você vai ver a tua carreira sendo consumida. Porque sim, nós temos forças das trevas atuando de maneira contrária àquilo que é a voz do Senhor Jesus. Acredite, não negligencie. Agora, diz o Lewis, o outro jeito errado de lidar com essa realidade espiritual, de batalha espiritual, é hipervalorizando. E não sei se você já viu, mas a gente já tem até culto da entrevista com o demônio, né? Algumas igrejas, você vai a algumas igrejas, e aí aquela igreja que o culto é uma entrevista com o demônio. Aí o pastor chama na frente e fala assim, que demônio é esse? Qual que é o teu nome? E você é o quê? É do Batista que eu gosto, né? Fala o demônio. E aí o culto é o culto da entrevista com o demônio. E aí eu não sei se você já percebeu, a hipervalorização faz com que a gente diga que tudo é encosto, já viu? Não, porque tomei uma fechada no carro, é encosto. Vou orar, vou lá na sessão, não sei das quantas, para o pastor botar a mão em cima do meu carro para eu nunca mais tomar uma fechada. Não, é que você é ruim motorista mesmo. Como dizem os paulistanos aqui do ABC, você é braço, velho. Aí tudo é encosto, não sei se seja porque a gente gosta de terceirizar, porque hipervalorizamos, aí não é mais a minha carnalidade, não é mais a minha disposição, a minha índole pecaminosa, aí não, a secretária lá que ficou dando mole é Satanás, pastor, é Satanás. Não, é que tu é carnal mesmo. Não, porque Satanás ele usa esse meu jeito italiano de ser. Não, é que você é um iracundo. Você já percebeu que a gente hipervaloriza? Se a gente não despreza, completamente fala, não, isso é coisa de pentecostal. A gente hipervaloriza e tudo vira encosto. Tudo vira Satanás atuando. Tudo é da conta de Satanás. Tudo é o espírito. Eu falei para o pessoal das 11h15, eu vou falar para vocês hoje de novo. Minha esposa não está aqui, mas antes de casar com a Isabela, eu namorei uma moça que a família dela, o pessoal era meio assim. E aí qualquer coisa, o meu antigo candidato a sogro, sei lá, não dá nem para chamar de ex, né? E aí ele falava assim, tudo era, oh, aleluia, oh, encosto. Eu lembro que uma vez ele fechou o portão no dedo dele. Ele falou, oh, encosto. Hipervaloriza e banaliza, despreza, e você não percebe a atuação, diz o C.S. Lewis. Como é que então a gente tem que lidar com as forças das trevas que estão atuando neste mundo? Como Jesus nos ensina. Cala a tua boca e sai. Porque, meus irmãos, embora tenhamos forças das trevas que estão atuando, deixe-me dizer uma coisa para você.
Os principados e potestades já foram vencidos na cruz. Principados e potestades já receberam a sua sentença de condenação. Já foram derrotados, estão debaixo do estrado dos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente lhe depara com uma situação como essa, a gente simplesmente diz: cala a tua boca e sai. A gente não entrevista o demônio, a gente não fica valorizando o demônio, a gente não joga confete para o demônio, a gente fala: cala a tua boca e sai, porque você já foi vencido no sangue que derramou da cruz. As forças das trevas já foram vencidas. Agora, não é mais sobre o quanto eu faço, quanto eu digo está amarrado, faz jejum, faz oração, faz não sei o quê. As forças das trevas já foram vencidas por Jesus Cristo na cruz. Por isso que Jesus ele olha para esse demônio e fala: cala a tua boca e sai. Não hipervalorize a atuação de Satanás, mas também não despreze completamente. Seja diligente. Agarre-se à verdade de que a cruz do Senhor Jesus Cristo ela é suficiente. E caminhe temendo ao Senhor. Mas note, o texto fala para nós também que Jesus, ele está falando com este demônio, e este demônio é muito interessante, ele sabe teologia, né? Porque ele vira para Jesus e diz assim: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Estou lendo o versículo 24. Vieste para nos destruir? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Para os seminaristas de plantão aqui, nota 10 em cristologia. O demônio, nota 10 em cristologia. O que ele falou aqui é verdade. O demônio sabe, inclusive ele diz: eu sei. É um demônio teólogo. É um demônio que sabe quem é Jesus. Porque a mensagem e a lição é tão simples, meus irmãos, é tão simples. É que existe um abismo de diferença chamado inferno entre só saber quem é Jesus e andar com Ele. Existe um abismo de diferença chamado inferno entre saber quem é Jesus e andar e ter um relacionamento com Ele. O abismo entre essas duas coisas se chama inferno. O que vai ter de gente indo para o inferno, bom, nota 10 em teologia, você não tem ideia. Porque até os demônios creem e tremem. Até os demônios sabem. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente precisa se identificar com esse demônio, porque da nossa boca sai a profissão verdadeira de quem Jesus é, mas a gente vive desprezando Jesus. Nós somos os demônios que precisam ser exorcizados. Quando a gente lê esse texto, a gente não tem que se identificar com o pessoal que se maravilha, não porque a gente conhece o nosso coração, a gente não se maravilha mais com Jesus, não. A gente tem que se identificar com esse demônio. A gente tem que clamar e falar assim: Senhor, tem misericórdia e exorciza o meu coração, porque eu sou um destes demônios que sabe muito bem. Teologicamente eu estou dando um tiro no meu pé aqui, meus irmãos, tá? Eu sou teólogo. Desde 2002 eu estudo teologia, eu leciono teologia. Se tem alguém aqui que está apanhando aqui, sou eu. São 20 anos dentro da academia teológica. Não adianta nada saber articular teologicamente quem é Jesus e desprezá-lo, viver como se ele não fosse o Santo de Deus. Não adianta nada falar que Ele é Senhor e não se submeter ao seu senhorio. Não adianta nada professar que Ele é o Filho de Deus e não reconhecer o seu poder majestoso que governa sobre todas as coisas. Não adianta nada ser membro de igreja reformada e dizer: a minha igreja é reformada, os meus pastores todos mestrado e doutorado em teologia. Não adianta nada. A distância entre saber quem é Jesus e andar com Ele é o inferno. O demônio sabe quem é Jesus e continua sendo demônio. Porque saber quem é Jesus não é suficiente. É necessário confessá-lo e andar com Ele. É necessário
ter um relacionamento com Ele. Você pode ter carteira de Igreja Batista Reformada como membro desta igreja, mas se você não andar com Ele, isto é atalho para o inferno. Eu e você somos semelhantes e nos fazemos semelhantes aos demônios quando professamos verdade sobre Jesus de maneira leviana, de maneira desconectada. Nós somos semelhantes aos demônios. Nós é que precisamos ser exorcizados neste texto. Eu sei quem é Jesus. Tiago, meu irmão de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, ele pergunta aos judeus da dispersão: crês tu que há um só Deus? Parabéns. Parabéns. Até os demônios creem e, diferente de você, tremem. Tremem. Eu não tremo, você não treme, você sabe do que eu estou falando. Mas os demônios, eles tremem. Além disso, o texto ele é muito irônico em dizer para nós que este movimento todo aconteceu dentro de uma sinagoga, né? Jesus estava no sábado ensinando dentro da sinagoga. E isso daqui é outra coisa que eu acho sensacional no texto, meus irmãos, porque nós estamos acostumados a pensar no endemoniado como o nosso cunhado pagão. A nossa sogra que está devendo uma grana para a gente. A gente está acostumado a pensar no endemoniado como aquele que está lá na sarjeta, aquele que está lá no boteco. Eu cresci numa geração aquela geração de bastante vigor religioso e tudo mais. E aí eu era embaixadores do rei, depois entrei para a Unijovem, toda igreja batista tem Unijovem, né? A Unijovem e tudo mais. E aí os líderes de juventude na época, lá, em anos 90 e tudo mais, eles falavam assim: não vai para o mundão, que lá estão os demônios, lá estão os endemoniados. Não, meus irmãos, o endemoniado está dentro da sinagoga. O endemoniado somos nós, eu e você, nossos filhos, que falam de Jesus de boca, mas não vivem como se Ele fosse Senhor. Somos eu e você. A gente fica apontando o dedo para fora e fala: lá só tem pagão, desgraçado, miserável. Quando eu professo quem é Jesus e não aceito a sua profissão e aplico a minha vida e tomo como real para mim, eu me faço cada vez semelhante a um demônio. Os endemoniados não estão lá fora. Os endemoniados estão aqui dentro. Não perca isso de vista. E em último lugar, leia comigo todos os versículos 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Meus irmãos, Marcos está fazendo um argumento literário aqui simples. Conhecer Jesus e não obedecê-lo significa ser pior que um demônio. Porque até os demônios obedecem. Jesus fala para o demônio: sai, o demônio sai. Jesus fala: demônio, cala a boca, o demônio cala a boca. Agora, conhecer Jesus e não obedecê-lo, não reconhecer a sua autoridade gloriosa, não reconhecer o fato de que Ele é majestoso, não reconhecer o fato de que Ele domina e governa sobre todas as coisas, não reconhecer a sua soberania, não reconhecer o fato de que não há 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo, que é rei sobre todos, não diga: é meu. Jesus, ele tem o direito, e ele diz: toda a autoridade me foi dada. Cada centímetro do cosmos, cada centímetro quadrado da existência humana pertence a mim. Não reconhecer isso
é fazer-se pior do que os demônios. Porque os demônios obedecem. Os demônios obedecem. Eu e você não. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que na narrativa de Marcos a gente descobre o que significa seguir a Jesus. Então, em primeiro lugar, seguir a Jesus significa ter um coração em chamas. Significa ter um coração maravilhado, ter olhos admirados em relação a Jesus. Eu não sei se você se lembra daquela passagem de Lucas no capítulo 24, quando os discípulos eles estavam andando com Jesus no caminho de Emaús. E aí então Jesus ele começa a explicar a palavra de Deus para aqueles discípulos que nem tinham reconhecido quem ele era. E aí eles olham uns para os outros e reconhecem Jesus na hora que Jesus parte o pão. E aí então eles viram uns para os outros e falam assim: não nos ardia o coração quando ele nos falava essas coisas? Essa é a marca de um verdadeiro cristão, meus irmãos. Alguém que está maravilhado com Jesus. Porque só saber, só conectar com a teologia, só saber articular uma profissão de fé, isso até demônio faz. Agora ter esse coração em chamas, isso é outra coisa. Então, em primeiro lugar, é ter um coração maravilhado. Em segundo lugar, seguir a Jesus significa reconhecer que existe um universo de trevas militando contra o povo de Deus. E que a gente não pode ser leviano, ignorando completamente, e nem ficar dando ibope, nem ficar hipervalorizando, mas andar debaixo do temor do Senhor, gratos a Jesus, porque Ele já venceu todas as forças das trevas. Precisamos reconhecer que Jesus nos chama, como discípulos dele, para um relacionamento com Ele, para além da profissão de fé. Meus irmãos, daqui a pouco nós vamos dizer: creio no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Você crê nisso? Mas crê ou só professa com a boca? Porque um demônio também é capaz de dizer: creio em Jesus Cristo. Ele é capaz, que ele tem uma boa, excelente teologia. E em terceiro e último lugar, a gente precisa aprender a reconhecer essa autoridade gloriosa de Jesus que nos coloca no lugar que nós devemos estar, no lugar da submissão. E meus irmãos, como é difícil, né? A submissão. Como é difícil, porque essa ideia de submissão, ela choca o nosso ego, ela choca e confronta os nossos desejos, os nossos planos. Falar de um Jesus que governa sobre cada centímetro quadrado da experiência humana, da nossa vida, significa muitas vezes abrir mão de sonhos, planos, desejos, inclinações do nosso coração, porque a gente está debaixo da autoridade de outro. Esse cristianismo que diz que Jesus te libertou para você fazer o que você bem quiser, ele é mentiroso. Jesus nos libertou das forças das trevas e do pecado e da maldição do pecado, para que nós andemos debaixo da autoridade dele. O cristão verdadeiro é aquele que diz: seja feita a tua vontade, não a minha. O cristão verdadeiro não é só aquele que fala: Jesus me libertou. O cristão verdadeiro é aquele que diz: eu sou servo, escravo, eu tenho a minha vontade regida por outro. Esse é o cristão verdadeiro. Aí talvez você esteja pensando: pastor, como é que isso entrou no meu coração, né? Eu entendi, foi duro, mas como é que esse vestígio de glória deixado consegue me abrir os olhos para uma experiência de assombro, de intimidade com Jesus? Muito simples, encontrando com Ele, não com um discurso sobre Ele, não com uma teoria sobre Ele, com Ele. Jesus é esse paradigma para nós, de submissão inclusive,
Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, vindo a ser servo, aceitou a morte e a morte de cruz. Jesus nos ensina como nos submeter, porque Ele se submeteu. Jesus nos ensina esse tipo de cristianismo. Esse cristianismo que olha para esse movimento de Jesus e se maravilha. Precisamos nos apaixonar por Jesus. Precisamos dizer: Jesus, eu preciso voltar a me apaixonar por Ti. Eu preciso ter uma percepção, uma visão de um Deus glorioso. Porque esse Jesus pequenininho e domesticado não vale a pena. Jesus, eu preciso reconhecer que existem forças atuando neste mundo, mas que o Senhor as venceu e me ajuda a andar de maneira diligente. Não fomos chamados para entrevistar demônio. Fomos chamados para andar dessa terra debaixo da segurança do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, essa noite, nós estamos sendo convidados pela palavra de Deus a descansar, colocar a nossa vida inteira debaixo da autoridade desse Jesus. Aí Ele faz, Ele aquece o nosso coração, Ele devolve o brilho no nosso olhar, quando a gente encontra um Jesus grande. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você chegou até aqui, mas, enfim, eu queria dizer para você que basta um encontro com Jesus e Ele será suficiente. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por quem Tu és. Obrigado pela beleza do Teu caráter. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és homem encarnado e Deus verdadeiro. Obrigado porque em Ti, Jesus, a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa para termos um relacionamento com Deus, nosso Pai. E Jesus, essa noite nos liberta. Além de nos dar olhos apaixonados por Ti, vislumbrados, deslumbrados, nos lembra que podemos descansar, que Tu foste para a cruz um dia e nos libertou das trevas. Nos lembra que precisamos ser tratados nessa espiritualidade satânica e demoníaca da mera profissão da fé. Nos lembra, Pai, que somos convidados a nos submeter ao Teu Filho Jesus. Pai amoroso, Deus bendito, nos visita essa noite. Como precisamos de Jesus. Como precisamos de um Jesus grande. Como precisamos de um Jesus que enche os nossos olhos, aquece o nosso coração. Porque é sobre estar maravilhado, é sobre andar com Ele, é sobre viver perto dEle, é sobre ser encontrado nele. Que assim seremos libertos e seremos tratados por Ti. Obrigado por esse vestígio glorioso tão belo. Obrigado por essa experiência que a gente aprende no Evangelho e pode testemunhar por meio do Evangelho. E pedimos que essa noite o Senhor trate os nossos corações. Nós oramos no nome precioso dEle. Amém.